Salmo 42 diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Queridos, quando nós lemos este salmo, eu não sei o que vem na cabeça das pessoas, mas aqui a gente tem algo a pensar de forma tremenda, porque de fato estamos diante de uma realidade que acontece conosco, digamos assim, dentre a nossa trajetória de vida e o que nos aparece aqui. O que é que nós temos aqui? Talvez alguém que lê aqui como servo, algumas passagens é como a corça, né? Outras passagens é como a cabra montez ou montese anseia pelas águas, que talvez alguém que possa ler isso aqui vai estar e achar que o servo é o servo do Senhor, né? Que tem loucura para tudo. Brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Isso aqui, gente, vamos tentar entender o que é que significa isso, porque talvez a compreensão a nós chega de uma forma que difere daquilo que está escrito. Porque como o servo anseia pelas águas, ele está aqui lançando mão de uma visão que ele tem geográfica de um determinado local, que ele olha e ele já tem aquilo guardado na sua mente, ao ponto dele dizer: como servo que anseia pelas águas. O que é isso, como servo que anseia pelas águas? É justamente uma parte da geografia judaica, no sul de Judá, onde as cabras monteses ficam lá perto de En-Gedi, que é fonte. Gedi é um determinado local. Então, En-Gedi, deserto de Tecoa, Jeruel, ladeira de Ziz, aquele deserto do sul de Judá,
onde as águas são escassas e verdadeiramente em período de chuvas acontece aquelas mini corredeiras no meio do deserto que vem irrigando todo o deserto. E o fato é que aquelas cabras monteses que tinham lá naquele tempo e tem até hoje, ele suspirava e ansiava pelo ruído daquelas águas. Uma sede terrível, uma sequidão total. E pior ainda ficava se ele tivesse mais no interior da região desértica, na direção do caminho que vai para Berseba, o caminho que desce a porta que vai ao Egito, ali próximo ao lado ocidental do Mar Morto. É um lugar extremamente escasso de água. E ali ele sabe aquele bramido que as águas promovem e traz aquele suspiro da corça, em que ela chega a fazer barulhos de ansiedade para poder alcançar essas águas, e esse bramido de ansiedade revela a sua sequidão em que ele se encontra. Então, quando o cara diz, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, ou seja, eu estou numa secura total e preciso de ti. Eu estou numa sequidão. Quem está numa sequidão, precisando de uma dose de Deus para saciar a sede, é porque ele está sem nada de Deus. Entende isso? Ele está no zero, no osso do caroço. E ele sabe que ele precisa de Deus. E ele está numa sequidão total. Ele está numa sequidão total. Ele sabe que ele está ali. E isso se torna para ele algo terrível. Porque ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele pergunta, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando chegará isso? Eu não aguento mais. Eu me encontro nesta situação, nessa lástima, nesta degradação, distante cada vez mais de Deus, porque de fato de Deus em mim nada tem, e eu preciso encontrar com Ele, mas eu estou nessa angústia total, e quando será? E começa uma lamentação que não tem mais fim, e vai se lamentando, pobre de mim, coitado de mim, porque ele diz, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. Ele está se alimentando de lágrimas, de choro, de descaso, de vergonha, de escassez, de miséria. Ele está se alimentando de uma situação catastrófica e melancólica que o alcançara e o distanciara de Deus, mas ele vive se alimentando daquilo ali dia a dia. Ele não consegue largar esse diabo dessa mazela. Ele vive dessa mazela. Ao passo que ele se alimenta disso, ele tem discernimento que ele precisa de Deus, mas ele pergunta para ele mesmo, quando é que eu chegarei à presença de Deus? Aí ele mesmo diz assim, eu não quero chegar lá, cara, eu prefiro me alimentar dessas mazelas aqui, e essas lágrimas a mim servem de mantimento. E quantas vezes as pessoas ficam se alimentando da mazela, só fica chorando a desgraça que aconteceu com ele, com a família, só fica chorando e lamentando porque foi mandado embora, só fica chorando e lamentando porque uma doença chegou, só fica chorando e lamentando porque a mulher foi embora, só fica chorando e lamentando porque o marido foi com outra, só fica chorando e lamentando porque uma série de situações adversas assola a vida do sujeito, e ele fica dali, mas eu conheço Deus. Nota-se que o cara conhece Deus, cara, porque ele diz assim, eu me lembro disto dentro de mim, porque ele diz assim, derrama minha alma, porque eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Supostamente o cara trazia até procissões de
pessoas e conduzia naquela marcha de peregrinação à presença de Deus, e na frente de todos celebrava e jubilava o fato de estar com Deus. Mas hoje ele não quer nada com celebrar e jubilar o fato de estar com Deus, ele quer uma mazelazinha para alimentar a desgraçazinha da vida dele, e chora por tudo. E essas lágrimas servem realmente de mantimento para a vida do cara. E ali assim ele vai se lamentando, e vai discorrer naquela força de caterpillar, meu irmão, de sair destruindo tudo que tem pela frente, com a finalidade de continuar alimentando-se disso. Não pode encontrar com ninguém que ele quer falar do assunto, que ele quer tocar no assunto, que cada vez mais é um veneno letal para ele mesmo, mas o veneno discorre é da sua própria boca, do seu próprio pensamento, da sua própria vida. Entende isso? É a descrição do Salmo. Ele sabe, eu estou numa sequidão de Deus, mas eu me alimento desse choro da desgraça da perda. Eu estou numa secura de Deus total. Me lembro quando eu me alegrava na presença dele, mas hoje o meu alimento é essa desgraça aqui, ó. E não larga. E fica ali. E fica naquelas angústias das aflições da alma, da psique. Porque a alma ela é sempre atrasada. A alma ela sempre fica para trás. A alma quer sempre se apegar a alguma coisa aqui e ali. A alma tem uma força tremenda, que ela chega a lutar contra o poder de Deus. E se em algum momento ela encontrou com Deus e teve alegria diante de Deus, ela acaba tendo aquilo somente como memória, mas o que para ela possa nutrir é aquilo que ela tem como na frente dela, algo que o destruíra, e ela traz aquilo como um alimento, que ela fala para as pessoas, ela tem prazer em contar a desgraça que ali aconteceu, com desculpa de me empresta o teu ombro para eu chorar. Mas que choro é esse que não passa? E a Bíblia diz que o choro dura uma noite, não a vida. Que choro é esse que não passa? Que mazela é essa que tu não para de contar, meu irmão? O que está acontecendo contigo? O que houve? Você vê que ele prossegue e diz assim: porque está batida, ó minha alma? Ele mesmo pergunta: e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentre mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. O que é isso aqui, gente? Agora ele, dentro daquilo que se pode geografizar, ele partiu para um outro polo. Ele está desde o Hermon, desde a terra do Jordão, desde o pequeno monte. Ele está falando lá do norte de Israel, onde as águas são abundantes, acima do mar da Galileia, à beira do sopé do Hermon, onde começa a escorrer aquelas águas e começam a formar as suas corredeiras e trazer forças e criar de fato o Rio Jordão. E no passado existia o lago de Ulé, dali para baixo mais fontes de água nutrindo e jogando e formando o grande mar da Galileia, que em alguns lugares 3 metros de profundidade, outros 14 metros de profundidade, por cerca de 15, 16 a 18 quilômetros de largura. Uma abundância de água tremenda, ao mesmo passo que ele cita que está numa sequidão total. Esse espaço geográfico que ele tem em mente, não que ele estivera lá no deserto de Tecoa, na ladeira de Ziz, de fronte ao deserto de Jeruel,
onde se desencadeou a batalha que é narrada sobre o fato que houvera com o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, ele não, de fato, está dizendo que ele estava lá. Ele apenas traz algo ilustrativo quando ele cita essa sequidão. Agora ele cita uma vastidão de água tremenda, uma imensidão de água tremenda, onde ele diz, como lá no sopé do Hermon, como no Monte Hermon, como nas terras do Jordão. Ele está falando de águas e águas e águas e águas. Ele pega e diz que um abismo chama o outro abismo ao ruído das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, enquanto ao passo que ele diz que está numa sequidão, numa sede total, ele diz que quando chega nas águas ele se afoga de tanta água, e as catadupas chegam a submergi-lo, onde o abismo de fato chama o outro abismo, porque são descidas longas o Jordão. Então é plá, 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 e aquelas catadupas passam com as suas vagas sobre ele, e ele de fato não tem nem escapatória, ao passo que ele diz que está morrendo de sede, ele está se afogando naquele suspirar, naquela vontade de ter pelo menos um pouquinho de ar para trazer vida dentro em si. Quando ele consegue respirar alguma coisa, os seus pulmões enchem de água e não permite a troca gasosa, e há um afogamento total, ao passo que ele diz que está morrendo de sede, encontra numa sequidão total. Quando ele se aproxima, ele se afoga também. E aí começa o lamento da alma dele. E não é nem um inimigo que pergunta, é ele mesmo que pergunta: por que estás abatido, minha alma? Ao mesmo tempo que ele não tem nada, ao mesmo tempo que ele tem tudo, a alma dele continua abatida. Ao mesmo tempo que ele não tem água nenhuma para beber, e agora as corredeiras o submergem, ele não consegue emergir daquela situação. Ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Por quê? E ele continua a falar das catadupas que o assolam com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, e vai um lamento, e o fulano, e a fulana, e eles com a palavra que sai da boca dele parece uma flecha que chega até mim. Ou seja, meu irmão, nem na sequidão ele consegue ver Deus, e lá no meio de tanto que tem, que se existe de Deus, ele não consegue enxergar, porque existe um véu de lágrima que tampa tudo, e só deixa o lamento da alma, da psique. E aí você vê que esse salmo acaba de repente acaba o salmo. É claro, esse salmo tem que acabar na tua vida, cara. Esse salmo não pode prosseguir desse lamento, não. E olha, Senhor, mas eu estou numa sequidão, Senhor, tem tanta água que eu já não sei nem mais o que faço. E Dana chora daqui, chora dali, e chora de lá. Nem ele entende porque que a alma está abatida, tanto que ele pergunta: por quê? Por quê? Se outrora eu estava tão distante, agora eu estou tão perto, e de Deus mesmo parece que nada tenho. Quando é que estarei com ele de fato? E continua se alimentando de lágrimas. Continua ainda se alimentando de lágrimas. Tem gente que está tão perto de Deus, cara, que não consegue enxergar, porque a gente prefere outras coisas. A gente prefere carregar uma outra coisa. Lembra da nossa conversa? De uma das aparições de Jesus, que nós conversamos aqui, quando nós falamos do domingo de ressurreição, que nós citamos Maria, lá no túmulo, em que
ela chega até o túmulo com aloés, especiarias para ungir o corpo de Jesus. E deixa eu te falar um negócio, isso não era prática judaica, eles não faziam isso, eles não tinham esse costume de fazer isso, de mumificar alguém ou trabalhar o corpo do defunto. Isso era uma coisa egípcia e mais para o lado do Oriente de Israel do que em Israel propriamente dito. E a mulher vai para lá e você vai entender por que essa mulher vai para lá agora na nossa conversa aqui. Ela chega lá naquela sequidão total, ela está seca querendo alguma coisa de Deus, que Deus fale alguma coisa com ela, que Deus se manifeste, porque na cabeça dela é uma desgraça que não tem fim, porque Jesus morreu, Jesus está morto. Aquilo que era onde morava a nossa esperança, entende? Onde morava a nossa esperança, o cara morreu. Quando elas chegam lá, o anjo, como um relâmpago que nós estudamos aqui, fala com ela: por que tu procuras o que vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Ela pega e vira assim: meu Senhor, por favor, se tu pegou ele, me diz onde tu colocou, porque eu quero o corpo do defunto, eu quero o defunto para mim. Eu quero esse corpo para mim. Me diz aonde tu colocou. Você está vendo que nem testemunho de anjo tira a alma dessa mazela. Nem testemunho de anjo serve, cara. Aonde tu colocou? Me dá o defunto. O cara está querendo carregar defunto. Querendo carregar morte e desgraça com ele. Eu preciso dessa desgraça. Eu preciso. Eu tenho necessidade de carregar essa tristeza no meu ser. Que parada! Com um raio. Irmão, não adianta nada. Você vê que aparece Jesus para ela. A quem tu procuras, mulher? Ela pensando ser o jardineiro. Porque ela não aceita que Deus ressuscitou Jesus. Ela quer o defunto da desgraça, da morte. Não quer o Jesus ressurreto. Por que ela não consegue ver? Porque existe um véu de lágrima do Salmo 42 na vida dela, que não deixa ela ver nada. Entende isso? Não deixa ela ver nada. E esse salmo parece tão longo que na verdade ele é pequeno, porque ele tem que ser pequeno, porque ele tem que acabar, meu irmão. Ele tem que acabar. E aí está lá, o raio da mulher não consegue ver Jesus na frente dela. Tem pessoas que Jesus está na frente dele e ele não vê. Tem pessoas que Deus se manifesta com voz de anjos e de arcanjos, com o raio que desce do céu, com a manifestação do próprio Jesus na frente, e não resolve a alma do sujeito, porque ele quer ficar naquela mazela, daquela situação, daquela historinha, daquele guere-guere que alimenta a alma dele. Posso comparar até com o Elias na caverna. É o Elias. Fogo. É o Elias na caverna. Literalmente Elias na caverna. O sujeito quer se alimentar daquilo. Meu irmão, esse salmo tem que acabar na vida de todo mundo. A galera tem que largar a mão disso. Para de se lamentar, para de se apegar à desgraça. Para com isso. Onde está o teu Deus? Teu Deus está na tua frente, tu não vê, meu irmão. Tu está querendo o quê? Aí começam as invenções evangélicas. Aí começa dizer até que vai receber uma nova unção que vai te tirar daí. E se tu der uma oferta tal, o Senhor renova e te restitui. Entendeu? Aí começa a malignidade diabólica de ser. E sabe, a malandragem, sabe que tem uma galera nesse quadro, ao invés de falar com ele, para com essa palhaçada e vamos tocar a vida. Aí diz ainda para ele, ó, se você trazer isso, aí começa a estuprar o cara, entendeu?
Começa a arrancar tudo do cara. Começa a rapelar o cara. Começa a sair rapelando e toma tudo. Aí, meu irmão, com pretexto de orações, né? Nós falamos isso aqui na terça-feira da última semana de Jesus. Com pretexto de pastoreios e de profecias e tudo mais. Me dá, pode me dar, me dá. Me dá, vamos honrar a Deus. É uma coisa que Deus precisa do teu dinheiro, do dinheiro de algum ser humano. Vamos honrar a Deus. É assim que se honra a Deus, é com dinheiro? Tá bom, se esse dinheiro de fato fosse para Deus, né? Mas vai lá pro bolso do malandro para ele sentar e comer uma bela de uma picanha, um rodízio de massa, nas custas do suor alheio. Entende isso? Contrariando aquilo que se diz nas escrituras sagradas, que o homem coma do suor do seu próprio rosto e não do suor do rosto alheio. O cara é tão safado que o sujeito que está lá junto com ele e milita a mesma boa obra, ele não dá nada pro cara. O cara não pode partilhar desses jantares e desses almoços, porque se dá alguma coisa, dá uma miséria. E a Bíblia diz: não ata a boca do boi que debulha. Se ele acreditasse em Bíblia, ele não fazia isso com o parceiro dele que está do lado dele. Essa carapuça serve para gente a beça. Tomara que tu vista ela e sinta ela doer nas tuas costas para ver se haja conversão. Porque tu tá sem vergonha já há muito tempo e não toma jeito. Vê se tu toma jeito, cara. E aí o lamento que não para mais. As catadupas que vai te tomando, e um abismo vai chamando outro abismo, e vai caindo no buraco da invenção, da religiosidade maluca, que sempre é luciferiana e maligna, e faz com que o sujeito possa fazer esse salmo crescer na vida dele, prolongar, de uma maneira que faz com que possa percorrer toda a trajetória da sua existência. E ele fica ali, e ele fica ali, e ele fica ali, e ele fica ali, naquela coisa. Aí Jesus tem que vir por trás de Maria, porque pela frente não dá. Ele tem que atacar pela retaguarda. Entendeu? E pega e diz assim: Maria. Aí ela reconhece a voz dele. Ela reconhece a voz dele. Porque ela preferia ficar ali carregando aquele defunto cheio de aloés. Para ela era muito bom, era melhor do que ver. E se viu, eu dou até nome para ele: é o jardineiro, não é ele. Tem gente que está vendo Jesus, meu irmão, e está dando nome para uma série de coisas aí para tirar pretexto para continuar na mazela. E tem desgraçado ainda que vive da mazela dos outros, entendeu? E aproveita. E aí, como eu falei, se a gente não prestar atenção no que está escrito, a gente acaba escrevendo músicas completamente desgraçadas, de lindas, de maravilhosa, em torno dessa coisa de como a corça suspira pelas águas, e fazem até música que traz um tom de beleza para isso, quando isso é uma desgraça. Como é que o cara vai ficar nesse quadro, nessa situação? Como é que o sujeito fica numa condição tal como essa? E aí isso me remete de novo aos discípulos no caminho de Emaús. Estão andando e tal, e aí de repente Jesus chega no caminho com eles e perguntam para eles: acerca de que vocês estão discutindo? A mazela é tão grande, a desgraça da vida do cara é tão grande, só tu é que não sabe, ainda fica chateado com Jesus. A resposta de quem está chateado: só tu é que não sabe o que anda no Twitter e no Facebook, no Orkut, e nos sites e nos blogs
de hoje, só tu que não sabe. Porque disso a galera entende, né? Porque você vê que o Facebook, o Twitter e a Orkut e outros mais só servem para fragmentar a mensagem. Ou seja, coisas imediatas que satisfaz a ansiedade. Parece que a humanidade toda virou adolescente. Todo mundo hoje está igual adolescente, todo mundo muito ansioso. Entendeu? Ao passo que a gente já não olha mais a vida como um tempo que se possa acontecer na vida do sujeito, mas a gente olha a vida como um tempo perdido, mais um dia que se foi, e a gente não olha mais um dia, porque a gente olha os milésimos de segundo, e tempo é dinheiro, entendeu? E os minutos são eternidades, entendeu? E a hora é uma vastidão de coisas que puderam ter nos acontecido. E aí, quando a gente fala de ano, a gente diz assim, mais um ano que se foi, tá todo mundo ansioso, cara, tá todo mundo com aquela coisa de uma vida que parece que todo mundo entrou nessa onda do imediatismo, tudo é para agora. Tudo é agora, preciso ser saciado agora, preciso ser resolvido agora. Ninguém tem mais longanimidade, ninguém tem mais temperança, senso de justiça, ninguém tem mais domínio próprio. Está todo mundo envolvido com as suas volúpias do dia, da vida, daquilo que se possa apresentar como algo bom, esperando que uma mensagem hoje, onde que as pessoas hoje esperam uma mensagem? É no Facebook, é no Twitter, é um e-mail que possa de repente me trazer uma luz. Se aquele cara lá que fala sempre frases de efeitos diabólicas que orienta o crente a prosperar nas custas dos outros, ele vai se endiabando cada vez mais na presença de Deus, que tem um véu de lágrima, e ele aguarda a mensagem do Twitter, do Facebook, do Orkut, e não aguarda a mensagem do Evangelho que está na palavra de Deus, que é muito grande. É muito grande, muito longa essa mensagem. Quero uma coisa aqui de 1 minuto, 3 minutos, quero um vídeo de 5 minutos no máximo. Olha dentro do celular agora, tomando o celular, minha resposta. Uma mensagem de 105 caracteres. O povo está esperando a mensagem de 105, 140 caracteres, é o Twitter. 140 caracteres que sacie a minha sequidão do sul de Israel, da alma do meu ser. Não sabe ele que as águas estão atropelando ele há milênios e milênios, que são as águas do rio que corre do trono de Deus. Não sabe ele que essas águas estão atropelando e ele se afoga e não consegue ver Deus e fica caçando Deus no Twitter, no Facebook, na vida do pastor, sei lá o quê, esperando uma frase que hoje tu vai vencer. Cara, não adianta, você não está vendo que nem aparecendo Jesus na tua frente, tu não se encontra, não se acha, não se enxerga. Os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus... O que vocês estão perguntando? O que está vendo? Porque ele já trouxe a solução, porque o problema não era a morte do cara. Ele, opa, tô aqui, tá falando de quê? Eu já não tô aqui? Os caras ficaram chateados, quem mandou tu ressuscitar? Quem mandou tu fazer esta merda? Era melhor a gente ficar aqui, se lamentando da tua morte. Era melhor a gente ficar aqui, comentando as projeções, publicando nos outdoors, falando nas sinagogas, correndo pelas ruas, trazendo em si uma mazela total
Que nem Jesus andando com um cara, o véu de lágrima, que ele chora pela vida, porque a gente quer um espaço temporal, a gente quer algo palpável, a gente não quer vida eterna e nem ressurreição, porque é algo intocável, não é algo palpável, mas a mazela da desgraça no dia a dia é algo que se toca. O Jesus ressurreto é algo que ressurgiu para uma vida eterna, não para essa vida, mas a alma do ser, que é algo para esta vida aqui, agora, hoje, enriquecer aqui, ser satisfeito aqui, ter poderes aqui, alcançar uma benfeitoria aqui, construir um ministério enorme, onde todos possam entender que Deus é com ele pela construção daquele ministério, e eu tenho muitos seguidores, porque Deus é comigo. Onde é que isso está escrito? Que quem tem seguidores, Deus está comigo? Quem seguiu Jesus para a morte de cruz? Quem? Ninguém, meu velho. Você está enganado, cara. Tu está enganado, mas muito enganado no que diz respeito ao Jesus da Bíblia, porque esse Jesus que tu segue aí é um tremendo, um sem vergonha igual você. Por isso que tu é sem vergonha assim. Vê se esse Jesus que tu está seguindo aí está na Bíblia. Dá uma olhadinha e vê. Não está não, velho. Por isso que tu está assim, sem vergonha. Um igual o outro. Foi um Jesus que vocês criaram por conta de vocês, entendeu? Porque aqui não está. Não está nas escrituras de quem seguiu Jesus. Fala você. Esse é o convite dele, mas a galera não quer. Aí fica assim, igual você está aí hoje. Tomando dinheiro dos outros, pregando mentira, botando só a panela que tu quer, montando as suas tretas, usufruindo do suor do rosto de assalariado, seu safado sem vergonha. Toma vergonha na tua cara, rapaz, e sai de cima das costas dos outros e vai trabalhar, e para de usar pretexto de pregações e de pastoreios e de canções e de adorações, e vai servir a Deus no caminho da humanidade, da humildade, de esvaziar a si mesmo para poder encontrar com Ele, porque ninguém nunca será maior do que João. Você sabe por quê? Porque ninguém quer dizer a seguinte frase: convém que ele cresça e eu diminua. Está todo mundo querendo crescer. Aí fica nessa mazela, ainda fica chateado com Jesus. Você pode ver que essa galera, quando ouve esse tipo de... fica chateado com Jesus. Ah, sacanagem de Jesus, né? Como é que ele... vem falar isso comigo? Eu sou homem de Deus. Como é que tu é homem de Deus se tu não comunga com Jesus, cara? Você enxerga, cara. Tu não é homem de Deus não, cara. E nem mulher de Deus. Ficaram chateados com Jesus, os caras. Falaram, reclamaram e coisa e tal. E só tu que não sabe. Olha só, era o próprio Jesus que estava ali. O cara que sofreu na pele, eles estavam dizendo que Jesus não sabe de nada. Vê se não é o quadro dessa galera que está aí hoje, dizendo que Jesus não sabe de nada. Caramba, é um véu. Só que dessa galera não é um véu de lágrima, não. É o véu daquele cifrão, daquele igual o malandro daquele desenho do tio Patinho. O véu do cifrão, que fica assim: como é que eu vou arrancar mais um dinheiro? Dá pra eu tirar mais uma oferta? Dá pra eu tirar mais uma oferta? 3 ofertas no culto, aí vai se endiabando na presença de Deus. Aí vai só se endiabando, eu vou ver se eu arranco Deus. Tem algum miserável para me contar, para eu enfiar ele mais na miséria ainda, acabar de ferrar ele para eu comer uma picanha hoje? Hoje, sempre, na presença de Deus. E quando pede as notas, que tem a tartaruga, tem um tigre, e o tigre é de 50, né? Da tartaruga é de R$1. Se você der de R$1, você vai andar igual a tartaruga. É um absurdo, né? Essa é a pregação dos caras. Tem gente que diz que o teu sonho não vale R$2. Sonho não vale R$2. Não, safado. Não, safado. O sonho vale 1 onça, né? Bora. O peixe que nada rapidinho. Peixe não vai afundar.
Aí Jesus, quando fala para eles e tal, e vai sair fora, eles ficam aqui conosco mais um pouquinho, Jesus, fica conosco. Rapaz, tomara que aconteça contigo o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Você viu que a mulher, quando caiu nos pés de Jesus, segurou ele. Eu quero ele para mim. Ficou segurando Jesus ali. A mulher, quando reconheceu, ele segurou. Eu quero ele. Eu quero carregar essa pedra. Eu quero isso. Tomara que aconteça contigo o que aconteceu com os discípulos, que fica mais um pouquinho. Tomara que quando você encontrar Jesus, você diga, Senhor, fica, Senhor. Por favor, fica. Rapaz, tomara que ele não vá embora de nojo que ele possa ter de ti. Tomara que ele não vá embora. Eu peço a ele que possa fazer algo ao teu favor, mas me parece que tu está morno. E ele vai vomitar e vai, sair da tua presença se tu continuar assim, sem vergonha, de jeito que tu é. Rapaz, e tem gente que continua nessa lástima e não consegue entender essa questão da corredeira, o ruído das catadupas que começa a submergir o sujeito e ele fica ali se lamentando e não para de se lamentar nunca. Parece até o livro das lamentações, né? O tempo todo que fala que, meu irmão, vamos soltar disso, vamos largar isso, porque a nossa alma, se a gente der confiança para ela, a gente dança. A nossa alma tem sede de uma série de coisas. A nossa alma, ela se defronta com uma série de situações e ela vai ali sendo alimentada por lágrimas. Eu não sei como é que está a tua alma, meu irmão, mas tu sabe. Eu não sei como é que está o teu ser. Eu não sei se tudo para você vai dar errado. Eu não sei se você já está viciado a ter que dar um dinheiro para conseguir alguma coisa de Deus. Porque às vezes o cara está viciado, é drogado, entendeu? Está drogado. Tem que dar um dinheirinho e tal. Às vezes o cara consegue se libertar disso. Consegue se libertar, enxerga tudo isso, mas daqui a pouco volta tudo de novo, porque está viciado. Está viciado, entendeu? Ele prefere comungar com a pilantragem, da sacanagem, comunga mesmo, fica ali juntinho. A galera lima na cara de pau a palavra de Deus, sem dar nenhuma satisfação. Não tem respeito com ninguém. Vai ter com Bíblia, vai ter respeito com alguém, meu irmão? Entendeu? E aí a galera vai, tem gente se lamentando e tem gente vivendo do lamento do próximo. Você vê como é que o mundo está completamente perdido. Mas deixa eu te falar um negócio, cara. Nós não fomos chamados para viver voz de lamento. Nós fomos chamados para viver vida e vida em abundância. Nós não fomos chamados para ser guiados pela nossa alma, pelas volúpias da nossa alma. Hoje, sabe o que acontece? Um dos nossos problemas no meio evangélico é porque eles não... Tem coisa que não se trata no meio evangélico. Se você for falar de sexo num púlpito, é um problema total na cabeça de todo mundo. Quando o livro que nós temos, Cantares de Salomão, é sexo explícito. Aí, beleza. Só que a galera hoje, nessa ansiedade total, você vê que a turma parece que não consegue se controlar aos desejos da alma e das mazelas da alma, cara. Quando Paulo aos Romanos escreve que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não andam segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade e o direcionamento do Espírito, parece que a galera não está entendendo. Parece que a galera hoje está vivendo uma brincadeira de amarelinha. Amarelinha não é aquela que pula para lá, pula para cá e vai, e lá no final não tem um céu? Não é assim? Aí depois volta, sai do céu. A galera tá assim, uma hora eu tô no céu, outra hora eu não tô no céu. Aí fica lá brincando de amarelinha. Brincando de amarelinha, entendeu?
E aí, você sabe o que está acontecendo conosco? No nosso meio, na nossa casa, por conta da safadeza da liderança, sabe o que está acontecendo? A rapaziada está numa ansiedade total, que eles chegam dentro do culto, naquele momento o culto virou um momento de encontros, e após o culto já tem motéis marcados, e a galera não tem palavra de exortação para ninguém. Tem dá dinheiro, que tu vai ganhar dinheiro, que tu vai prosperar. Mas o malandro já marcou com a malandra, né, que está lá dentro também. Já está tudo dado. Também aceita mais exortação. Já está tudo. Não aceita exortação sim, é porque não tem homem para dar exortação. Tem um bando de safado querendo arrancar dinheiro. Aí a galera está com o motel marcado. E aí tem uma rapaziada que parece até a galera do tempo que eu vivia no mundo, cheio de cantadas prontas, cantadas gospel, entendeu? Cantadas gospel. E ali o cara trabalha na ideia porque ele virou um adolescente por conta do mundo pós-moderno, a ansiedade que está aqui. Ele não pode ver uma garotinha que ele está lhe dando uma ideia, entendeu? Que ele está ali cercando com a asa aberta, igual um galo, para falar uma bobagemzinha, para jogar uma letrinha. E a galera está assim, atrás dos desejos da alma, se afogando na presença de Deus e dando cantada safada dentro de igreja. Entende isso? E a galera não quer tratar disso no púlpito, não quer falar dessas coisas. É a alma que está ali, ó, se lamentando e vivendo desse choro da própria alma, se alimentando desse choro, porque isso é um choro de uma alma, porque uma alma veio de Deus, cara, porque Deus é quem dá a vida. Essa alma, de fato, ela precisa encontrar com Deus, e quando ela não encontra, eu posso dizer que ela chora, e ela se alimenta desse próprio choro que alimenta a carne do sujeito. E tem gente que é tão pilantra, tem cara que tem todo tipo de cara, meu irmão, todo tipo de mulher também. O cara vive de cantada, ele não finaliza, mas ele tem o prazer de cantar e mostrar que está todo mundo aos seus pés. Ele fica ali. Aplica o dele, quer sempre soltar a letrinha. É para não desenferrujar, né, malandro? É isso, né? Para não desenferrujar. E fica ali dentro da igreja. Dentro da igreja, gay gospel, para todo lado. Entendeu? Relações homossexuais gospel. Tranquilo, paz e amor, tá, eu só trazer um dinheiro. Deus vai prosperar o caminho gay. Tá assim. Tá aquela coisa. Hoje, se marcar, a ansiedade está tão grande que é uma vergonha para mulheres viúvas, já de idade, e mulheres que são até avós. Que a avó, né, que está naquela doideira que tem que arrumar um homem, ela está com 70, 80, 90 anos, ao ponto dos adolescentes estar dizendo assim: segura a onda, vó. Nós estamos vivendo essa realidade, com encontros evangélicos para promover o casamento de senhores de 70, 80 anos, programas em rádios e tudo mais. Isso é coisa de alma que está chorando, que está se alimentando de mazelas e desgraças. Entendeu? E o outro rato da rataria, que não consegue tomar o dinheiro porque o malandro é o cabeça, mas ele inventa um bagulho qualquer para ele pegar um dinheiro. Eu vou dar um jeito de inventar um negócio, nem que eu faça um portfólio, nem que eu faça um bagulho que eu possa apresentar o meu layout, sei lá o que eu vou fazer. Eu vou inventar um troço para nem me dar um dinheiro também, vou dizer que eu tenho um custo aqui e eu tenho que arrancar um dinheiro, e aquela ansiedade de tomar um dinheiro. Tem todo tipo de cão no meio evangélico hoje, entendeu? E onde ficam os nossos adolescentes nesse meio? A galera nem sabe, porque aquele que se diz um cara de idade avançada, maduro, está assim, sem moral, sem ética, e largando Deus por qualquer coisa que aparece, pela mulherzinha que ele encontrou,
pelo namoradinho que arrumou. Aí a galera hoje não, é que eu arrumei um emprego e agora para cumprir o script, o que é de praxe, eu tenho que ir nos happy hour, nas suruba hour, no não sei o que lá mais hour. Para cumprir, não, é porque é do meu emprego, entendeu? Então eu tenho que estar lá no tal lugar. É desse jeito, meu irmão. E a galera não está aí, ó, estou falando para vocês. Essa turma de pastor que estão aí, não estão nem aí para a realidade do momento da vida que assola todo mundo hoje. A galera quer dinheiro, entendeu? Quando eles sentem que está ficando estreito, eles botam coloca capa, né? Como é que se diria, bem capa. Mas aí se fala evangelho, não fala. Outro na frente dele para levar a burdoada por ele. Isso é bem. A galera não está falando de. Rapaz, isso é uma realidade. Se a gente marcar, a gente entra nessa dança. Você está entendendo isso? Eu não estou falando, não estou inventando nada aqui. É a realidade de 2011. Hoje é que dia? Que data? 13/6/2011. É a realidade desse dia, é essa. Entendeu? Essa é a realidade. Eu lembro quando eu era moleque, sabe quem é que saía da presença de Deus? Não sei se aqui vocês que são, se existem pessoas antigas aqui no caminho do Evangelho, quem saía da presença de Deus não era um cara de 30 e poucos anos, não. Quem saía da presença de Deus era um adolescente que se desviou. Era uma jovem que arrumou um cara que não seguia o evangelho. E aí ela agora seguiu o cara. E aquilo do cara fez e tal. Este era o perfil. No máximo jovem, uma jovem. Um jovem que saiu, arrumou uma garota para ele pegar. E agora ele está pegando todo mundo. E aí não dá e tal. E mais ou menos assim. Agora hoje não. A galera de 40, meu irmão, está com cantada safada dentro da igreja. Entendeu? Você sabe por que está faltando o evangelho, cara? Está faltando pregação de Bíblia. Olha só, dá uma olhada na letra das músicas do cantor cristão e da harpa cristão. A eternidade eu alcançarei. Entendeu? Agora hoje, meu irmão, se tu pegar o Zé de Paula, se você pegar os caras da antiga, Martim Lutero, se você pegar Rebanhão, se você pegar Banda e Voz, se você pegar Cláudio Claro, se você pegar o cara do chapéu Sérgio Lopes, se você pegar essa galera antiga, que hoje é antiquado, literalmente antiquado, eles falam de salvação, de porvir. Se você pegar as canções ridículas para o povo da época do Twitter de hoje, da galera da informatização, isso aí é coisa maluca. Mas os caras falavam num porvir, numa salvação, numa mansão celestial, o encontrar com Deus, o morar juntamente com Ele, e ainda que tivesse aquela falsa impressão ou a compreensão errada do Apocalipse de João sobre ruas de ouro e pedra de jaspe, mas pelo menos os caras falavam de salvação. Hoje, meu irmão, se fala em atravessar o mar para chegar do outro lado e ganhar a bênção. E a bênção para muita gente hoje é um homem. Encontrei meu macho, achei a minha bênção. Tem muita mulher assim, é verdade. Encontrei a minha bênção, que encontrou o macho. O outro encontrou a bênção, porque a bênção agora é relação sexual. Agora eu posso transar, entendeu? E aí encontrei minha bênção. Caramba, que distorção de bênção, de salvação. Isso é alma, rapaz. Isso, eu falei aqui do Rua de Jade, parece até o João. O João está lá na frente do Senhor, no livro do Apocalipse, na abertura do livro. Esse livro representa a redenção de toda a humanidade. E aí uma voz pergunta: quem é digno de abrir o selo desse livro?
E ninguém apresentou. João chorava, meu irmão, na rua de ouro, de pedras de jáspio, e de anciões, e de seres celestiais, com olhos para todos os lados, querubins, serafins, santo, santo, santo. O malandro está lá chorando. Chorando. Como é que alguém fica chorando e se lastimando num lugar como esse? O cara é arrebatado numa dimensão como tal, ele está lá chorando. A alma do cara talvez preferiria ficar chorando. Tem gente que é arrebatado na presença de Deus, mas fica vivendo essas mazelas que nós estamos falando e chora na presença de Deus, mas vai se endiabando na presença de Deus, só se endiabando, fica tecendo e retecendo as mazelas da alma, né? Isso, o comentário é as mazelas da alma. Aí os hinos de hoje, meu irmão, cadê a adoração? A adoração hoje é outra coisa que não existe, cara. É uma maluquice que a adoração agora é pretexto para ganhar dinheiro. Estava conversando com um amigo ontem e hoje, porque querendo ou não estamos no mundo, então temos que usar o Twitter, o Facebook, o Orkut. Ele estava usando e eu conversei com ele no telefone. Ele estava falando sobre adoração. Falo o nome dele publicamente porque ele colocou lá no Twitter e falou: João, vamos cair junto, vamos meter o pau e vamos mandar Jeremias nas costas deles, Malaquias nas costas deles, João Batista nas costas deles. É o Livingston Farias. Ele pegou e falou: a galera está aprisionando a adoração. E estão aí com pretexto de oração. Ele sabe o que ele pegou e falou, que ele botou lá no Twitter? Eu retuitei tudo de novo. Ele pegou e falou o seguinte, cara: se os deputados descobrirem esse nicho evangélico da adoração, vão mudar de profissão e vão arrancar dinheiro, porque a galera está igualzinho. Se descobrir esse nicho do pastoreio, porque o que está cheio de pastor sem vergonha que não prega evangelho, está lotado. E aí, meu irmão, vai virando um ninho de cobra, a coisa vira um rendezvous de um pandemônio. Eu faço uma pergunta para vocês, no meio dessa tretagem, dessa sem vergonhice toda, onde fulano sai com cicrano e Bertano sai com todo mundo, e o cara só quer dinheiro e passa a mão na cabeça de quem até diz: eu saio com outra mulher, mas eu passo a mão na cabeça dele porque ele deixa uma pratinha aqui. Eu te pergunto, qual seria o melhor lugar para Jesus estar? Será que se Jesus estivesse andando aqui hoje, ele entraria lá na tua igreja e sentaria lá e cruzaria as pernas e diria assim: nossa, que lugar fantástico, maravilhoso? Tu acha que Jesus ia falar isso? Pensa comigo, cara. Pensa comigo. E digo mais, essa turma aí é os que se julgam ser salvos, cheio de mazelas da alma carregando no teu ser, cheio de doenças e de enfermidades que precisam ser saradas pela decisão de seguir a Cristo, pela decisão de não viver mais isso, pela decisão de esquecer esse salmo, de deixar de viver esse salmo na sua vida, de apagar esse salmo da sua vida definitivamente e parar de ficar com esse lamento que não acaba, porque o que tem de Deus aí, meu irmão, para nutrir a tua alma, para te salvar e te trazer vida, e vida em abundância, é muita coisa. Mas a galera está atrás de um novo evangelho, de uma nova unção, de uma nova revelação. Está todo mundo esperando um novo de Deus, não é isso? Não tem novo nenhum para chegar não, cara, está enganado, não vai chegar nada novo. Não tem nada novo para chegar no que diz respeito ao evangelho. O evangelho é o evangelho. O que é interessante no evangelho é que
todas as vezes que ele é anunciado em nossas vidas, ele produz esse novo que uma vez foi anunciado pelo Jesus. Mas agora outra coisa é anátema, maldito. Qualquer um que aplicar outra coisa. Agora nós precisamos é de homens e mulheres corajosos para pregar a verdade. É homens e mulheres macho, para não ficar aí se deixando ser conduzido por um status ou um posicionamento qualquer e não se deixar levar pela própria alma e deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus e viver as guerras como um verdadeiro guerreiro e poder dizer o seguinte: ninguém me inquiete, porque eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ninguém me inquiete mesmo, e não vai me inquietar, ninguém vai calar minha boca, ninguém vai fazer eu parar, meu irmão, porque eu trago as marcas de Jesus, nem a marca da pilantragem de comer com o suor do rosto dos outros. Eu não trago essa marca na minha vida, não. Eu trago as marcas de Jesus, é pregação de evangelho durante toda a minha existência na presença de Deus. É onde quer que vá, meu irmão, é pregação de evangelho, na cara dura, falando de Jesus, e não estou a fim de fugir, não. Se alguém me pegar, que me pegue, porque o legal do evangelho é ser pego, não é escorregar e vazar e se esconder em algum lugar, não. O legal do evangelho é se alguém te pegar, pegou. Pegou porque eu sou filho de Deus, porque tentaram pegar o próprio Marcos, ele vazou com o lençol dele. Tentaram pegar o Pedro, ele, eu não. Que é isso? E os discípulos não deram nem essa chance. Malandro demais, ó. Vazaram. O Pedro era o mais otário. É você ser pego mesmo e ser levado para a cruz. É isso que é interessante. É isso que é bom, é morrer com Cristo, é padecer a morte dele, é ser crucificado com ele, porque ele confrontou tudo isso que hoje eu estou confrontando, não porque eu criara isso, mas eu sou seguidor dele, e isso eu apresento e quero ser crucificado com ele. Se for você, pastor, que está a fim de me matar, que me mate, mas eu vou continuar anunciando o evangelho. E se é vocês baba-ovo de pastores e de estrelas gospel, não me interessa. Assessores de estrelas e de ícones do mundo gospel, meu irmão, não me interessa. O que a mim me interessa é uma morada nos céus de glória, e eu não vou ficar lamentando as dores de minha alma aqui, mas não vou mesmo. Eu não vou dar confiança para ela, mas antes eu vou purificá-la na presença desse Jesus, através desse sangue que lava a mim e a ti, se tu quiser. Se tu não quiser, você vai se endiabando cada vez mais na presença de Deus. Meu irmão, o negócio é sério. Quem quer viver o evangelho vai ter que dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não somente dizer, praticar. E o viver que agora tenho na carne, vivo na fé, porque tem que ter fé. Para encarar essa sujeirada aí tem que ter fé, meu irmão. Para encarar a sujeirada tem que ter muita fé. Tem que dar testemunho, porque o que eles vão fazer com você, se prepare. É o que fazem comigo todo mês, toda semana, anualmente, sem parar. O que eles vão testemunhar contra você, pode se preparar. O que eles vão inventar de acusações, como no julgamento de Jesus, inventavam acusações, mas você vai ver que as acusações não cabem porque não tem prova. Entendeu? Não cabe. Porque não tem como. Nem as forjadas vão dar certo. Você sabe por quê? A voz profética já dizia: se por um caminho essa malandragem se levantar, vai ter que fugir por 7, cara. Vai. E eu duvido que esse safado me encara na cara e conversa assim comigo, mano a mano, frente a frente, e fala, porque é sem vergonha mesmo. Entendeu? E aí, meu irmão, a palavra aqui hoje, ela corta para todo lado.
Corta, mas corta bonito. Se você quer salvação, desassocie-se desse script que foi formatado pelo colunamento da religião, que é, na verdade, o meio pelo qual ele quer que você seja inserido, escravizado, integrado ao inferno, gradativamente, diante de abismo que se chamam outros abismos piores e num plano mais inferior do que o outro, e cada vez mais você é catapultado à medida que tu baba e que tu obedece esse script estabelecido pelo esse cara que veio do inferno, que arranca tudo de todo mundo. É lá que tu vai parar. Então, meu irmão, acorda, porque Jesus quer que tu faça metanoia. Transforme-se, vire-se, siga o outro caminho, o caminho inverso, cara. Queria eu hoje, o Livingston falou isso também, poder fazer um fórum e botar nesse fórum o Elias, o Jeremias, o Naum, o Abacuque, o Sofonias, o Paulo, o Jesus, o Timóteo, o Tito, o Onésimo, o Arquipo, e botar essa malandragem de hoje. Quero ver o que eles vão falar. Que Jesus é esse que não tem nada a ver com o que nós servimos, que vocês estão servindo? Que Jesus é esse? Que alimenta a macela de alma? Que fica promovendo esse tipo de pilantragem e não corrige? E não chama a atenção de ninguém? E não dá dura em ninguém? E escolhe pessoas para dar dura? Pessoas hoje servem, na linguagem de hoje, para Cristo, né? Dois pesos e duas medidas, balanças falsas. Aí bota o fulano lá que não tem nenhum tipo de representação, nem representatividade, que ele, na cabeça daquele cara lá, ele não é nada, então vamos morrer ele. Vamos colocar aqui Agora, parem e pensem em vocês, se nós não estamos vivendo isso. Está todo mundo ansioso, todo mundo dando lugar para a alma, todo mundo querendo viver o Salmo 42. Está todo mundo atrás disso, cara. Quando, na verdade, nós devemos nos confortar no nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma? Ele morreu. Conforte-se nessa morte. Se envolva nessa morte. Confortar, como é que você está confortado? Você está em meio àquela situação, está aconchegado, conhecendo o próximo, se deleitar, deitar, viver. Deite-se na morte de Jesus, viva a morte de Jesus, se conforte com a morte de Jesus, morra com Jesus. Morra definitivamente com Ele. Viva uma outra vida e pare de mazelas para que a vida de Cristo possa aparecer e fazer com que você venha ressurgir entre os mortos e controlar as suas volúpias e os seus desejos, as suas vontades, vontade de enriquecer, vontade de ter status, vontade de montar uma parada para que você possa criar uma religião igual aquela que tu saiu, vontade de montar um lance que te possa trazer algum benefício a troco do Evangelho. Vença você mesmo, cara, porque os seus maiores demônios moram contigo. Os maiores inimigos é você mesmo. São os demônios da tua cabeça. Você precisa governar sobre si. Domínio próprio é fruto do Espírito. Longanimidade, vida com Deus. Nós precisamos entender essa verdade do Evangelho, porque senão nós vamos ser arrebatados e a galera está surfando num tsunami de mentira muito grande. E vem surfando naquele tsunami. O problema é que é o seguinte, o sujeito só consegue surfar um pouquinho no tsunami. Sabe por que o tsunami vai engolir ele? Vai engolir bonito. E olha só, não dá para sair de backdoor, não. Não dá. Não dá mesmo. Não tem como. Vai ser tragado.
O tubo vai te engolir, meu irmão. Se tu estiver na crista da onda, ele vai te jogar lá embaixo e vai te dar um tapa por cima, vai rolar um caixote bonito. E as águas de fato vão te submergir. Mas se a gente andar com verdade na presença de Deus, se a gente andar com sinceridade na presença de Deus, viver a espiritualidade que Cristo nos passou, aí é uma outra história. O que Jesus tem para mim e para você não mora aqui. Você precisa se associar a esse pensamento. Não mora aqui. Essa vida aqui é apenas a vida que lhe traz uma oportunidade para você sair daqui, definitivamente. Então, meu irmão, a palavra que eu tenho hoje, para de se lamentar, para de dar confiança para a alma. E essa malandragem aí toda está pensando que isso vai ficar de graça? Ah, vai prestar conta. E não é comigo não. Vai prestar conta com ele. Ele é justo. Ele é justo. Ele é muito justo. Ele que estabeleceu a justiça. E a nós compete segui-la. Seguir a justiça de Deus. Sem mirabolância. Sem mágicas e alquimia. Apenas seguir os caminhos e as passadas de Jesus aqui na terra, que foi o caminho de morte em se tratando da rejeição daquilo que a vida possa lhe apresentar. Rejeita essa vida, porque se você perder essa vida, de fato tu vai ganhar. Mas se tu ganhar essa vida, meu irmão, tu vai perder. E eu peço encarecidamente que esse Salmo 42 possa se findar na vida de todos vocês que estão aqui e na vida daquele que está a nos ouvir. Amém. Amém.